Bem, bom dia. A gente vai hoje dar sequência com o assunto referente a sujeito. No caso, o último sujeito da relação dentre os sujeitos, que é o sujeito inexistente, que também nós chamamos de oração sem sujeito. Quando o sujeito é inexistente, nós dizemos que a oração não tem sujeito. Nesse caso, o verbo é impessoal, quer dizer, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. E o verbo impessoal quer dizer, ele não faz parte de pessoas verbais, ele é realmente independente, não depende de pessoa verbal. Por isso que a gente chama de verbo impessoal. Não tem aquela história de classificar através da pessoa verbal. Então, sendo sujeito inexistente, também oração sem sujeito, nós dizemos que o verbo é impessoal. O sujeito inexistente, ele acontece de três maneiras bem peculiares, bem simples. Primeiro, você percebe aqui, com o verbo indicando o fenômeno da natureza. O que é o fenômeno da natureza? É a ação praticada pela natureza. Já foi explicado nas aulas anteriores que fenômeno da natureza é uma ação praticada pela própria natureza, como por exemplo, ventar, chover, esfriar, esquentar, entardecer, anoitecer, amanhecer. Então tudo isso são verbos, todas essas palavras mencionadas são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, o primeiro caso, onde nós identificamos o sujeito como inexistente ou a oração sem sujeito, é quando aparece verbo indicando o fenômeno da natureza. Observem só no primeiro exemplo, venta muito. Venta vem do verbo ventar. Então, ventar é um verbo que indica fenômeno da natureza, ventar. Quando o vento realmente proporcionado pela natureza. Então, o verbo indica fenômeno da natureza, nós não sabemos realmente quem é que faz acontecer essa ação. Por isso que nós chamamos sujeito inexistente. Outro caso aqui, chove lá fora. O verbo chover. Chover é outro verbo que indica fenômeno da natureza. Nós poderíamos pegar aqui, por exemplo, um outro verbo indicando fenômeno da natureza, como por exemplo, esfria muito. Esfria muito. O verbo vem da palavra esfria, que é do verbo esfriar. Então, esfriar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, toda vez que a ação é praticada pela natureza, nós vamos dizer que essa ação é um verbo e que esse verbo realmente indica fenômeno da natureza e que esse verbo representa um sujeito inexistente. Basta que você preste atenção. O verbo indica fenômeno da natureza, ação praticada pela natureza, então a oração não tem sujeito, que nós vamos chamar de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Temos o segundo caso, os verbos ser, fazer, estar, indicando tempo, horas, que tem alguma coisa a ver com tempo, e data, que também se relaciona a tempo. O tempo, hora é tempo, data é tempo, tudo, nós podemos resumir tudo isso em tempo. Porém, para ficar mais explícito, mais explicado, entendido, a gente vai dizer tempo, horas e data. Como, por exemplo,
Hoje é dia 15. Isso? Hoje é dia 15. Aqui refere-se aqui a uma data. Então, vejam só que não tem sujeito, não aparece sujeito. Faz calor, isso? Faz calor. Esse faz calor está se referindo a tempo, a situação do tempo, a situação temporal. Fazer calor é o verbo fazer, indicando tempo. Está frio, está frio. Também nós vamos chamar esse verbo está, indicando também tempo. Tempo. Então, nós temos verbos que indicam a data, que realmente horas, refere-se a data e hora, tudo é a mesma coisa. E o tempo, não é isso? O tempo é frio. Então vejam só, toda vez que o verbo ser, fazer e estar indicarem tempo, horas e ou data, que é, resumindo tudo, tempo, nós vamos dizer que a oração é sem sujeito. Nesta oração não tem sujeito, é o que nós vamos chamar de sujeito inexistente. Por quê? Porque o verbo é impessoal, não pede pessoa, o verbo não indica nenhuma pessoa verbal. Então, vejam só no nosso terceiro caso, o verbo haver indicando existir, o verbo haver no sentido de existir, ou tempo decorrido, tempo passado, não é isso? Então, toda vez que o verbo haver indicar foi igual a existir ou foi igual a tempo decorrido, nós vamos dizer também que o sujeito é inexistente ou a oração é sem sujeito. Como, por exemplo, vamos trabalhar nos exemplos. Há mais de 10 anos, qualquer coisa você se referindo a quê? A um tempo decorrido. Mais de 10 anos. Então, observe que o verbo haver está aqui, ó. Há mais de 10 anos. É o verbo haver. Palavra a relaciona-se ao verbo haver. Então, aqui está se referindo a tempo decorrido. Vejam só. Havia um só aluno. Esse havia é o verbo haver no sentido de existir. Também, nesse caso, nós temos uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Havia vários alunos. Observe que tanto o verbo haver, tanto para o singular quanto para o plural, ó, um só aluno singular, vários alunos plural. Mas o verbo não muda, não se flexiona. Ele sempre é impessoal. Está na terceira pessoa do singular. Então, havia vários alunos. Então, vejam só que esse verbo haver, ele está indicando o quê? Está no sentido de existir. Que existir vários alunos. Bem, mas se eu transformar esse havia, esse verbo haver, palavra havia, no verbo existir, aí sim tem que haver a concordância. Veja aqui que vários alunos está no plural e a palavra havia do verbo haver está no singular, está na terceira pessoa do singular. Mas se eu substituir a palavra havia por existir, aí sim passa aí para o plural verbo, quando ele deixa de ser haver e passa a existir, ele vai para o plural e assim sendo, o sujeito deixa de ser inexistente. Nesse caso aqui, ó, existem vários alunos. Você pode voltar e dizer, vários alunos existem.
Então, só é sujeito inexistente se for o verbo haver, no sentido de existir. Mas se eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, aí tem que haver a concordância, no caso aqui, vários alunos, plural, existem. O verbo existir também no plural. Então, deixa de ser sujeito inexistente e, nesse caso aqui, passa a ser sujeito simples. Vários alunos existem. Observe que o núcleo vai ser alunos, não é isso? Alunos existem. Então, se trocar o verbo haver por existir, o sujeito passa a existir. Viu? Se o verbo haver for trocado pelo verbo existir, aí vai existir um sujeito, que no caso pode ser um sujeito simples ou um sujeito composto. Ele só é inexistente se haver, o próprio verbo haver, de qualquer conjugação, for igual a existir, mas permanecendo a palavra, o haver. Então, quando eu troco, aí deixa de ser sujeito inexistente e passa a ser sujeito simples ou composto. No caso aqui é um sujeito simples. Eu digo, vários alunos existem, está havendo a concordância. Agora aqui eu não posso dizer vários alunos havia, porque não está tendo a concordância. E como não está tendo essa concordância, nós vamos dizer que o sujeito é inexistente, ou a oração é sem sujeito. Então, recapitulando, voltando tudo, sujeito inexistente, o verbo é impessoal, na terceira pessoa do singular. Nós podemos também chamar de oração sem sujeito, não tem sujeito. Acontece com o verbo indicando o fenômeno da natureza, que é a ação da natureza, como ventar, chover, esfriar, anoitecer. Toda vez que tiver desta maneira, o sujeito é inexistente. E sendo o sujeito inexistente, a oração toda é o predicado. Vejam só, não tem sujeito. Se não tem sujeito, todo esse enunciado, ou melhor, a oração todinha é o predicado. Então, o segundo caso, os verbos ser, fazer, estar, indicando tempo, horas ou data. Então, vejam só, toda vez que esses três verbos, ser, fazer e estar, indicar tempo, hora ou data, o sujeito é inexistente ou a oração é sem sujeito. E o último caso é o verbo haver, indicando no sentido, ou tanto faz, indicando no sentido de existir ou indicando tempo decorrido. No caso dos três exemplos, o primeiro, há mais de 10 anos, é tempo decorrido, um tempo passado. Vejam só que esse A, HA com acento, indica o passado, ok? Que nós chamamos de tempo decorrido, tempo passado. E o próximo, que é havia um só aluno, é justamente o verbo haver no sentido de existir. Toda vez que o verbo haver tiver o sentido de existir, o sujeito é inexistente ou a oração é sem sujeito. Caso a gente substitua o verbo haver pelo verbo existir, aí essa oração deixa de ser oração sem sujeito e passa a ser sujeito simples ou composto, de acordo com o enunciado. Então, tudo isso aqui é realmente o assunto que abrange os tipos de sujeito. Aqui nós estamos fechando com os tipos de sujeito, nós trabalhamos com o simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o último, o quinto, é o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. No próximo encontro a gente vai fazer uma atividade para que possamos colocar em prática todos os tipos de sujeito, mas mais especificamente
os sujeitos inexistentes e os indeterminados, que dão um tanto de trabalho a mais, viu? Porém, não é difícil, basta que sigamos essas regras para que tenhamos êxitos no nosso trabalho de classificação de sujeito, ok? Por hoje só, então fica aí, na próxima aula a gente faz uma atividade abrangendo todos os tipos de sujeito. Por hoje só, tudo aqui.